meus amores, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa live. Por gentileza, sentem-se, fiquem à vontade, porque vocês já estão em casa, eu já sinto que vocês já estão íntimos, então, por gentileza, fiquem muito à vontade. Tati Lauck aqui, hoje nós vamos conversar de um tema que tem tudo a ver com a sua vida. Tati, mas você não sabe nada da minha vida, sei. Eu sei mais sobre a sua vida do que você pensa, sabe por quê? Porque as nossas vidas, no final das contas, são bastante parecidas. Eu sei que você se sente refém. Eu sei que você tem a sensação que você não vai conseguir viver outra vida senão a que você vive hoje. Eu sei que você pensa que talvez você não consiga viver um relacionamento feliz e saudável, porque você está presa na condição de vida que você tem hoje. Talvez o seu relacionamento não seja bacana e você se sente presa a ele. Talvez a sua condição financeira ela não seja tão abundante quanto você gostaria, de modo a você poder morar sozinha, de modo a você ter um carro bacana, fazer viagens bacanas, conhecer lugares incríveis, pessoas incríveis, sim, porque quando a gente viaja e a gente se expande, a gente conhece o mundo e conhece outras culturas e outras pessoas. E muitas vezes, quando a gente olha o saldo da nossa conta, a gente fala: não, são experiências que eu não posso viver, são experiências que não são para mim. Então, você se sente refém da sua conta bancária. Você se sente refém da vida que os seus pais têm. Vocês se sentem muito refém à criação que vocês tiveram. Os hábitos, os costumes, tudo que o seu pai e sua mãe te ensinaram, você traz com você e você acha que você é refém disso, que você não consegue ser de outra forma. Eu sei que você pensa assim. Eu imagino que você tenha passado por muita coisa na sua infância. Talvez o seu pai e a sua mãe não sejam tão amorosos quanto você gostaria, talvez você tenha levado umas palmadas, ou talvez eles eram sim pais incríveis e te super protegeram de um modo que você não conseguiu, você não aprendeu a se virar sozinha, porque tudo que os seus pais fizeram por você acabaram que te mimaram demais. E você não sabe se virar sozinha, então você se torna refém disso também. Vocês sabem o que significa a palavra refém? Eu até pesquisei para trazer. Eu adoro as coisas assim literais. Já observaram que eu sou toda etimológica? Então, a palavra refém significa que refém é aquele que fica contra a sua vontade em poder de outrem. E quando eu falo de refém nessa live que a gente está fazendo, eu não estou falando muitas vezes de outra pessoa, mas de algo que está contra a sua vontade. Por exemplo, Tati, eu tenho uma condição financeira específica, mas sério, bora falar aqui no bom português? Eu queria ser muito rica, queria ser uma puta de uma rica, queria ser milionária, viajar de jatinho, conhecer outros países, mas quando eu olho para a minha vida, eu me sinto completamente refém do que eu vivo agora. Os meus pais, eles não são ricos e nem milionários. Como é que eu vou conseguir ser rica e milionária? Os meus pais sabem muito mais do que eu e não são milionários. Como eu posso ser milionária, Tati? Eu sou refém de absolutamente tudo que eu aprendi com eles. Tati, eu já tomei muito chifre nessa vida. Eu tomei chifre que a minha cabeça não aguenta carregar. Então, eu me tornei refém dessa condição. Todas as pessoas que eu conheço, eu fico extremamente desconfiada. Eu acho o tempo todo que elas estão me traindo, me enganando, mentindo para mim, fazendo coisas nas minhas costas. Ou seja, eu me sinto refém dos relacionamentos que eu já vivi e das mentiras que já me contaram. Tati, eu trabalho hoje em um setor, em um ramo que eu não gosto muito, mas é o que eu sei fazer. Eu vou contar rapidamente para vocês, meus amores, a minha história. Eu fui advogada durante 8 anos. Eu me dediquei ao direito durante 13 anos, porque eu entrei na faculdade com 17. Então, durante 8 anos eu exerci uma profissão que eu não gostava, mas eu me sentia completamente refém do direito, da advocacia, porque era tudo que eu sabia fazer. Eu comecei a me dedicar àquele trabalho, àquela profissão com 17 anos de idade.
Eu odiava fazer aquilo, mas eu me sentia refém. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou começar do zero? Como é que eu vou começar agora a me dedicar a alguma coisa, sendo que eu dediquei os últimos 13 anos da minha vida a uma profissão que eu não gosto? Eu tô refém, eu me sinto refém. Eu vou ficar nesse trabalho, eu vou ficar nessa profissão, porque afinal de contas é tudo que eu sei fazer. Como se eu não pudesse aprender uma coisa nova, meus amores. Como se começar do zero fosse algo que não existisse nessa vida. Eu me senti refém de um trabalho que eu odiava durante 8 anos. E dentro de um relacionamento, como é que a gente pode se sentir refém, afinal de contas? Meus amores, eu entrei num casamento onde eu era apaixonada por essa pessoa, onde a gente viveu momentos maravilhosos, mas com o tempo a gente foi perdendo a conexão. E assim, eu sei que é difícil aceitar isso, meus amores, mas acontece, sabia? Acontece da gente amar uma pessoa e depois deixar de amar. Acontece de uma pessoa amar a gente e depois ela deixar de amar a gente. Acontece de uma pessoa respeitar e admirar a gente em algum momento da vida e com o passar do tempo ela deixar de respeitar e deixar de admirar. Pode acontecer. Eu não torço para que isso aconteça na sua vida, mas sejamos adultos, sejamos realistas, isso pode acontecer. Só que eu me sinto refém daqueles momentos, daqueles anos onde a gente foi feliz, onde ele me amava, me respeitava, onde ele compartilhava a vida comigo. Então eu me sinto refém daquela situação, daqueles momentos, de tudo que a gente já viveu, e eu não tenho coragem de sair daquele relacionamento, porque de forma inconsciente eu estou esperando reviver aquilo que não volta mais. Eu me sinto refém do meu relacionamento. E daí eu me tornei mãe. Exatamente. Meus amores, eu tô falando que a vida de todo mundo é um pouquinho parecida. Vamos falar um pouquinho da maternidade. Tati, eu tinha uma vida, ó, top, bagaceira. Eu era uma solteira feliz e de repente eu fiquei grávida. De repente eu tive um filho. Meus amores, eu não estou dizendo que a vida não muda. Mas a gente se sente refém quando a gente se torna, ah, não, não posso mais fazer isso porque eu virei mãe. Ah, eu não posso mais fazer isso porque eu tô casada. Ah, eu não posso mais fazer isso porque agora eu escolhi um caminho profissional X, Y, Z. É isso que acontece. A gente se sente refém das nossas escolhas. Prestem atenção, a gente toma uma decisão em algum momento da nossa vida e a gente acha que tem que honrar aquela decisão, aquela escolha uma vida toda. Ah, eu jurei na frente do padre que eu ia ficar com essa pessoa para sempre. Eu jurei. Eu assinei um contrato. Tinha lá 12 testemunhas, onde eu prometi que eu ia ficar do lado dele na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Que eu ia amar, que eu ia respeitar, que eu ia fazer o caralho a quatro, mas eu ia ficar do lado daquela pessoa. Eu prometi. Eu me tornei refém dessa decisão. Meus amores, não estou dizendo que não tenha valor e que não seja importante. Mas e se você não conseguir mais amar aquela pessoa daqui 10 anos? Você vai ficar refém a uma assinatura de um cartório? A uma cerimônia religiosa? A um vestido branco que você usou? Se depois de 10 anos a pessoa que está do seu lado está te esculachando, mentindo, traindo, desrespeitando, ou simplesmente você perdeu o tesão por ela, você vai continuar do lado dela? Para honrar a sua escolha? Você vai se acorrentar a uma vida de merda, porque há 10 anos aquilo fez todo sentido para você? Vocês conseguem entender quais são as nossas prisões? Nós criamos as nossas prisões. Porque, meus amores, eu vou falar uma coisa bem na real para você. Você não está presa. Você não é obrigada. Você não é obrigada a fazer uma vida inteira aquilo que os pais de vocês ensinaram vocês a fazer. Tati, mas os meus pais, eles querem o meu bem, eu tenho que fazer tudo que eles mandam. Meus amores, uma coisa é fato, os nossos pais, eles querem o nosso bem. Eles querem o nosso bem mais do que eles querem o bem deles, e isso é uma verdade. Mas muitas vezes os nossos pais, eles não sabem o que é melhor pra gente. Por quê? Porque eles estão olhando a vida da gente com os olhos e as lentes
deles mesmos. Eles estão projetando, os nossos pais, eles projetam na gente aquilo que eles vivenciaram, aquilo que eles aprenderam, as experiências que foram determinantes para as vidas deles, mas nós somos seres humanos individuais e muitas vezes o que serviu para os nossos pais não serve para a gente. Exatamente. Gente, ó, para não dizer que eu tô que é mentira, aqui, ó. Exatamente. Muito, muito, muito da minha filosofia de vida e de trabalho é baseado aqui, ó, nos 4 compromissos. E o que a gente percebe? Que sim, que os nossos pais, eles querem o nosso bem, que eles são orientados a buscar os melhores caminhos para a gente, mas muitas vezes aquilo que faz todo sentido para as vidas deles não faz sentido nenhum para a nossa. Poxa, Tati, mas os meus pais ficaram casados uma vida inteira. Como é que eu vou me separar do meu marido se eu aprendi que o casamento é para sempre? Meus amores, o seu pai é um marido para sua mãe. O seu marido é um marido para você e é completamente diferente. Você não está refém à tradição familiar de ficar casada para sempre, caso esse casamento não te faça feliz. Vocês conseguem compreender que a única prisão que existe, a única circunstância que está te obrigando a viver a vida que você está levando, mesmo estando insatisfeita, é isso aqui, ó. É isso aqui. Exatamente. Eu gosto muito de dar dica de livro, porque tudo que eu falo aqui pode parecer que as referências são as minhas ideias, mas na verdade, toda a minha construção pessoal e toda a minha construção profissional foi baseada em pessoas que com certeza sabem muito mais do que eu. E tudo que eu trago aqui, por mais que tenha um sentido um pouco esculachado, que eu falo numa linguagem muito à vontade, tem muito embasamento filosófico e muito embasamento científico. Então, quero que vocês compreendam que vocês não são reféns. Não interessa se o seu pai e a sua mãe te ensinaram que o melhor para a sua vida é XPTO. Caso você compreenda que aquilo não te satisfaz, que aquela profissão que o seu pai e a sua mãe queriam que você seguisse não faz sentido para você, você não é refém disso. Você pode escolher outro caminho. Tati, mas eles vão ficar tristes se eu não fizer aquilo que eles querem que eu faça. Meus amores, isso é uma prisão emocional. Você tá sendo guiada pelo seu medo, pelo medo do fracasso e pelo medo da rejeição dos seus pais. Agora me diga uma coisa, no final das contas, se você escolher um caminho que não te faz feliz, quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai ter que arcar com a carga de trabalhar todo dia com o que não ama? E quando a gente não trabalha com o que a gente não gosta, porque tem coisas assim, por exemplo, dá para trabalhar com um trabalho neutro. Não, eu tenho um trabalho, uma profissão neutra, que eu não gosto e nem desgosto. Eu vejo realmente como meu trabalho, eu sei que tem valor, não sou apaixonada, mas também não é um sacrifício para mim trabalhar com isso. Tá, tudo bem? A gente tenta, inclusive, buscar um significado quando o trabalho não é insuportável. Mas tem alguns trabalhos que são insuportáveis. Insuportáveis. Que a gente tem que pagar, trabalhar com aquilo todos os dias, com a nossa saúde mental e nossa saúde emocional. E eu falo para vocês, meus amores, não vale a pena. A conta não fecha. Se você está dentro de um relacionamento onde você vive em desamor, de uma forma instável, quando você não tem segurança emocional, quando você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila com esse relacionamento, o preço não vale. E você não é refém. A única coisa que te mantém nesse relacionamento, podem ser duas coisas. Pode ser o seu medo de ficar sozinha, pode ser uma prisão emocional, ou pode ser a orientação do seu ego. Porque o ego da gente, meus amores, se apega. O ego da gente, ele é apegado a algumas circunstâncias. Por exemplo, eu tô dentro de um relacionamento, eu posso não ser apaixonada, eu posso não ser emocionada por aquela pessoa, mas eu já me identifico com ela e com aquela relação. Do tipo, eu sou a namorada do fulano. Eu sou a senhora fulaninha. Eu sou a esposa de Beltrano.
E o nosso ego tão identificado, o nosso ego tão vaidoso, começa a realmente se envolver naquela relação, naquele relacionamento. Eu começo a ter a ilusão que aquela pessoa é minha e que eu sou dela, porque a posse, meus amores, é uma ilusão do ego. Porque ninguém é de ninguém. Ah, eu sou do meu marido, Tati, não é coisa nenhuma. Você não é coisa nenhuma. Por mais que você tenha assinado um contrato, você tenha testemunhas, você não é dele e ele não é seu. Isso é uma mera convenção social, isso não dá garantia de porcaria nenhuma. O fato do seu marido, da sua esposa ter jurado na frente do padre que vai te amar para sempre não garante que vai te amar para sempre. Eu, por exemplo, se fosse você, se eu quisesse que alguém me amasse para sempre, eu ia realmente me esforçar para ser uma pessoa muito bacana, muito parceira, muito companheira, muito tamo junto. Eu acho que isso dá muito mais garantia de um amor eterno do que uma promessa na frente de um padre. Eu iria por esse caminho. E mesmo assim, mesmo muitas vezes sendo uma esposa e um marido super parceiro, super presente, super foda, mesmo assim não tem garantia. Não tem garantia. Pode ser que a pessoa em algum momento deixe de te amar. Não existe garantias nessa vida. E você não é refém disso. Se você deixar de amar a pessoa e quiser se separar, você vai conseguir, porque eu consegui, qualquer pessoa consegue. E se a pessoa deixar de te amar e for embora e te abandonar, você vai sobreviver também. Vai, porque eu conheço um monte de gente que sobreviveu e tá aí tocando a vida, sendo hoje muito mais feliz do que imaginou que um dia seria possível. Então você não é refém. Você não é refém do relacionamento que você vive. Você pode sim mudar a qualquer hora se você não estiver feliz. Tati, mas eu não tenho condição de pagar as minhas contas. Se eu largar essa. Eu sou refém realmente. Se eu largar o meu marido, eu não tenho condição de pagar as minhas contas. Amorzinho, você não é obrigada a ficar. Vai, volta para casa da mamãe, volta para casa do papai, começa a trabalhar, estrutura a sua vida de modo que você não precise ficar do lado de alguém que não te faz feliz. Você não é refém. Tati, eu sou apaixonada pelo fulaninho, eu sou apaixonada, meu Deus, eu morro de amores por ele. Mas eu sinto que a nossa relação não é saudável. Eu sinto que a nossa relação é abusiva, tóxica, e por mais que eu sinta que eu amo ele, eu me sinto mal, insegura, ansiosa todos os dias por estar do lado dele. Você não é refém desse relacionamento. Do mesmo jeito que você ama fulaninho, você pode amar qualquer outra pessoa, contanto que você realmente queira. Você não é refém do seu trabalho. Você não gosta do seu trabalho? Tati, mas eu só sei fazer isso. Mas você não é refém. Você tem um mecanismo incrível na sua cabeça que se chama neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, ela permite que você aprenda qualquer coisa a qualquer tempo. Vamos supor que você é CLT, que você trabalha em um consultório, numa loja, numa empresa. E você queira empreender. O empreendedorismo é uma habilidade, a gestão é uma habilidade e você pode aprender isso a qualquer tempo, contanto que você queira. O que faz com que você não seja refém do trabalho que você tem hoje. Eu fiz 5 anos de faculdade, 2 anos de pós-graduação e aturei durante 8 anos. Aturei mesmo, eu aturei a advocacia, eu atuei como advogada durante 8 anos. Eu chutei o balde e resolvi me tornar coach, me tornar treinadora de inteligência emocional. Desenvolvi novas habilidades e garanto para vocês que em 3 anos, estudando para fazer o que eu faço, eu sou uma advogada muito melhor do que. Eu sou uma treinadora muito melhor do que eu fui uma advogada na qual eu me dediquei 13 anos. Então você não é refém do trabalho que você tem. Tati, olha aqui a minha conta bancária tem 100 conto. Sou refém, não posso sair da casa do meu pai e da minha mãe, porque o dinheiro que eu ganho, eu não consigo me manter sozinha. Você não é refém. Você não precisa ficar na casa da sua mãe e do seu pai se você não quiser. A única coisa que você precisa fazer é se estruturar financeiramente para sair da casa da mamãe e do papai. Ah, Tati, mas se eu sair da casa da mamãe e do papai, eu não vou ter a vida boa que eu tenho. Ok, então você vai ser criança para sempre. Porque adultos que moram na casa da mãe e na casa do pai são crianças para sempre. E crianças não prosperam. E crianças não têm uma vida realmente de maturidade, não têm uma vida adulta próspera, crescente. Porque crianças não ganham dinheiro para valer, meus amores. Então você não é refém. É gostosíssimo estar na casa do papai e da mamãe, mas quando a gente vira adulto, a gente tem que ter a nossa própria casa. Então você não é refém. Tati, mas se eu sair da casa da mamãe e do papai, meu padrão de vida vai cair. Caia.
que caia. Tati, quando não temos nem pai nem mãe, você não é refém disso. Tá aí até hoje, não tá? Não sei se é você que não tem pai nem mãe. Eu, por exemplo, não tenho pai. Eu não tenho pai desde quando eu tenho 11 anos de idade. E já pensou se eu me tornasse refém disso? Eu mesmo me fudi em relacionamento uma vida inteira, mas eu me fudi me fudendo. Tomei chifre, fui enganada, fui traída. E eu sempre ficava pensando, gente, será que é porque eu não tenho pai? Será porque eu não tenho uma presença masculina na minha vida? Pode ser, né? Que isso tenha gerado traumas e impactos no meu psicológico, no meu padrão mental, no meu padrão emocional. Eu acredito de fato que isso tem influência. Mas eu não me permito ser refém disso. Não me permito. Eu posso mudar? Eu posso trazer o meu pai à vida? Eu posso fazer isso? Eu gostaria. Meu pai morreu em 98. E não tem um dia sequer que eu não penso como teria sido a minha vida se o meu pai estivesse aqui. Se ele não teria me defendido, se ele não teria defendido a minha honra, se as pessoas não teriam me respeitado mais, se o meu pai estivesse do meu lado. Não tem um dia sequer que eu não pense nisso. Mas eu não sou refém disso. E eu não sei se é você que não tem o seu papai e a sua mamãe. Eu sinto muito por você. Eu honro muito a sua história. Eu sinto muito mesmo, muito mesmo. Porque eu perdi um pai e sei que não é fácil. Mas eu te falo, meu amor, você não é refém disso. Não é o fato de você não ter pai e nem de ter mãe que você está condenada a ter uma vida, por exemplo, infeliz, uma vida de desamor, uma vida onde você tenha que suportar desaforo ou se contentar com pouco. Eu sinto muito, 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 muito por você. Sinto muito. Eu conheço de fato a sua dor. Mas você não é refém disso, meu amor. Você não é refém disso. Você pode, de fato, a partir de hoje, construir uma nova vida. Que bom que seu pai e a sua mãe te deram a vida que você tem. E você deve ter saúde, e você deve ter força. Eu tenho certeza que você é muito inteligente. Então, honre o seu pai e a sua mãe, honre a vida que eles te deram e construa a vida que você quer, que você deseja. Que seja lá aonde eles estiverem, eles vão morrer de orgulho de você. Eu tenho certeza que eles queriam estar com você aqui hoje. Queriam muito. Eu tenho certeza que aonde eles estão, a coisa que eles mais queriam é estar do seu lado. Mas por alguma razão eles não puderam estar aqui. Então honre a história deles, construindo uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Você não é refém. Eu tenho certeza que eles não vão ficar felizes se você se sentir refém disso. Talvez eles vão até se sentir culpados por não estarem aqui com você. Mostre para eles que você é uma mulher forte e que você vai conquistar a vida que eles desejavam, que eles desejariam se eles estivessem aqui. Então, você não é refém disso, tá bom? Não é refém. Eu sei que a gente busca justificativas, a gente tem diversos padrões de comportamento que são afetados pelos nossos traumas e pelas nossas dores. Mas todas as vezes que a gente se coloca numa posição de refém, como se nós estivéssemos aprisionados a essa condição, é um passo a menos que a gente dá. Pensa junto comigo, qual que é a utilidade, qual que é o benefício, o que é que você ganha se colocando nessa condição. Pensa junto comigo. Você se sente mais feliz ou mais triste quando você pensa que você, infelizmente, não tem os seus pais junto com você? Você se coloca numa posição de heroína, de quem conseguiu vencer mesmo sem ter a presença tão importante do pai e da mãe? Ou você se coloca numa posição de vítima? Heróis conquistam, vítimas choram e não conquistam nada. E observe que uma pessoa que vive a mesma situação pode se colocar em qualquer um desses dois papéis. Eu posso ser uma heroína que venceu na vida, mesmo sem suporte, ou posso ser uma vítima que não tem suporte e por isso não conseguiu alcançar nada na vida. Mas eu te garanto, como 2 mais 2 são 4, que você tem a plena capacidade de conseguir o que você quiser, independente de ter a presença do seu pai e da sua mãe aqui. Eu sei que é mais difícil, eu sei que é mais doloroso e muitas vezes a jornada ela é mais longa. Sim, tem pessoas que têm vantagens. Não dá para negar, gente. Se uma pessoa, por exemplo, ela quer ser milionária. Se eu nasci numa família de classe média e se eu nasci numa família de classe baixa, é óbvio que a família de classe média tem chance de dar mais oportunidade para o filho que quer ser milionário. O caminho é mais curto. De fato, isso existe. Pessoas que têm pai e que têm mãe
tem uma vantagem gigantesca acerca das pessoas que não têm o pai, não têm a mãe ou não têm os dois. Isso existe, mas isso não te faz refém. A única coisa que a gente precisa é ter uma inteligência emocional maior, ter mais persistência, buscar ressignificar mais traumas, mas isso não impede a gente de ter a vida que a gente realmente quer. Maravilhosa. Tenho crescido muito no autoconhecimento te seguindo aqui. Obrigada, meu amor. Sinal que eu estou cumprindo a minha função e eu agradeço demais a presença de vocês. Eu só estou aqui porque vocês estão aí do outro lado. Às vezes acho que estou ficando louca, porque cada dia eu acordo de um jeito. Um dia de vítima e um dia guerreira. Meu amor, isso é 100% natural. Sabe por quê? Porque você é um negocinho que chama ser humano. As nossas emoções, elas oscilam o tempo todo. Não adianta você querer acordar guerreira todos os dias. Não vai dar para acordar guerreira todos os dias. A única coisa que você não pode permitir é que a vítima prevaleça. É que a vítima comande todos os dias da sua vida. Tem uma lista muito clara das coisas que você quer alcançar, porque você pode, porque você é funcional. Eu não estou dizendo isso para puxar o seu saco, porque eu nem te conheço. Eu tô falando isso porque eu estou vendo aqui que você é uma mulher, com certeza forte, uma mulher jovem, uma mulher linda por dentro e por fora e que tem um poder pessoal gigantesco. E se não está conseguindo ainda ter a vida que quer, é porque ainda não conseguiu alcançar esse poder. Tá bom? Não é porque você está destinada ao fracasso, não. Você não está destinado ao fracasso. Deus não coloca ninguém aqui para ser fracassado, não. A gente pode até se sentir fracassado e acabar fracassando, porque a gente está desconectado da gente. Mas a partir do momento que a gente se conecta com a nossa natureza, por mais que a gente não consiga alcançar exatamente o que a gente deseja, a gente se sente vitoriosa. Então, é normal oscilar, é normal se sentir forte um dia, fraca um dia, guerreiro um dia, vítima um dia, é normal. Agora, você não pode permitir que a vítima prevaleça, porque a vítima não vai conseguir alcançar nada na vida. A vítima vai viver relacionamentos abusivos, a vítima vai viver relacionamentos tóxicos, a vítima não vai conseguir prosperar financeiramente, porque vai se colocar sempre em posição de vítima, de coitada, que não consegue nada mesmo, que tudo dá errado para ela, que ela é uma fodida, que ela está condenada a viver na pobreza. A vítima ela vai viver desse jeito. A guerreira, ela vai agir todos os dias naquilo que ela tem controle e vai seguir sempre em frente. Ah, é sinal que vai dar sempre certo. Ah, para o guerreiro dar sempre certo? Não. Tem inúmeros guerreiros fantásticos que perdem algumas batalhas. Olha o Anderson Silva, que foi campeão de MMA durante anos e anos e anos e anos. Era um puta de um guerreiro. Teve um dia que ele perdeu. Mas isso não faz com que ele seja um guerreiro menor ou pior. Ele é a mesma coisa. Mas mesmo quando a gente é guerreiro, tem dia que a gente ganha e tem dia que a gente perde. A diferença do guerreiro e da vítima é que o guerreiro levanta, sacode a poeira e segue em frente. Não tem a ver com quanto que a gente consegue ficar de pé, meus amores. Tem a ver com quantas vezes a gente consegue cair e levantar. Não é ficar de pé todos os dias. Não é ser guerreiro todos os dias. É conseguir todas as vezes que a vítima aparece, virar o jogo. Eu amo a Tati de paixão, eu que amo vocês, meus amores, minha inspiração. Obrigada por tanto, obrigada a vocês por estarem aqui. O que eu quero dizer para vocês em resumo, gente, no nosso encontro de hoje? Eu quero dizer que as únicas prisões que existem, a única coisa que te mantém na vida que você está vivendo hoje, e eu chego a pensar, eu chego a arriscar que você não está 100% feliz com a vida que você tenha. Porque eu diria que 98% das pessoas que eu convivo, principalmente alunos, alunas, coaches e seguidoras, elas não estão 100% satisfeitas com as próprias vidas. Então, eu arrisco a dizer que vocês não estão. E digo outra coisa com a mais absoluta certeza. A única coisa que está te mantendo refém da vida que você tem hoje é a sua cabeça. É a sua mente. É o jeito que você enxerga a vida. É o que você está sentindo. Eu tenho certeza absoluta que você está sendo orientada pelo medo. Medo de quê, Tati? Medo do fracasso. Você tem medo de sair de casa e fracassar. Você tem medo de mudar de profissão e fracassar. Você tem medo de sair desse relacionamento e fracassar. Tem medo de ficar sozinha, de não encontrar alguém melhor. Medo do fracasso. Você tem medo da rejeição. Eu tenho medo de seguir um novo caminho e as pessoas não me amarem mais. E os meus pais não me amarem mais.
e as pessoas que eu amo, os meus amigos, o meu ciclo social não me amar mais. Você tem medo do fracasso e você tem medo da rejeição. E essas são as únicas prisões que existem dentro da sua cabeça. Você tem medo de não dar conta de você mesma sozinha. Você tem medo, por exemplo, se você é mãe, de se separar e não conseguir criar os seus filhos sozinha. Você tem medo de passar dificuldade. Você tem medo, medo, medo. E o medo gera ansiedade. E o que é ansiedade, afinal de contas? É o medo do futuro. Todas as vezes que eu tenho medo do que vai acontecer, que eu estou projetando na minha mente um futuro trágico, um futuro ruim, eu fico ansiosa. Eu fico angustiada, eu sinto dor emocional. Todas as vezes que a minha mente está tão acelerada, está pensando em tanta coisa que nunca vai acontecer, eu me sinto cansada fisicamente, eu me sinto paralisada, congelada. Vocês sabiam que o medo paralisa? Todas as vezes que vocês estão com medo, o cérebro desacelera e a gente fica com uma indisposição física que é coisa de outro mundo. É coisa de outro mundo. O medo aprisiona. A única coisa que não está permitindo você de ter a vida que você deseja, viver o relacionamento que você deseja, ter a quantidade de dinheiro que você deseja, ter um trabalho que você deseja, é o medo do fracasso e o medo da rejeição, que geram diversos outros sentimentos, diversos outros padrões emocionais, e daí você se sente cada vez mais paralisada, mais congelada. Daí o que acontece? Você não consegue realizar coisas bacanas, você não consegue viver relacionamentos bacanas, e você reafirma e você alimenta a sua crença. Do tipo, eu não sou merecedora, eu não tenho valor, eu não tenho capacidade, e daí eu tenho falta de energia, eu não tenho energia porque eu não acredito na minha capacidade, e daí eu não realizo, e daí eu continuo alimentando essa crença que eu tenho em relação a mim, em relação à vida. Me definiu, eu sofro muito por antecipação. E é justamente isso que está acabando com a sua carga cognitiva, a sua energia de vida. Vocês já pararam para pensar como a nossa cabecinha é doida? E como a nossa cabecinha nos aprisiona? Porque aconteceu, por exemplo, um cenário como, por exemplo, a pandemia. Vamos tirar uma coisa que a gente está vivendo aqui agora. E daí o que acontece? Está acontecendo uma pandemia hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, às 11h49. Vocês estão aqui comigo e vocês estão bem. Porque se vocês estão com o celular na mão, com o computador na mão, assistindo uma live, é porque tá tudo bem na vida de vocês nesse momento, agora. Porque no agora sempre tá tudo bem. Só que daí o que acontece com a cabeça de vocês? Não tá tendo uma pandemia. Tá tendo uma nova variante do coronavírus, que é 70% mais contagiosa e 70% mais mortal, e está correndo risco de fechar novamente as empresas, e eu acho que eu já vou ficar sem trabalho, e eu já acho que eu vou passar dificuldade financeira, e eu já acho que eu vou brigar com meu marido, e eu já acho que eu não vou conseguir pagar a escola do meu filho, e eu começo a acreditar nesse enredo, nessa história que a minha cabeça está contando, e começo a sofrer como se isso fosse real. Eu começo a sofrer hoje por algo que tem 90% de chance de não acontecer. Porque a gente vive num universo, meus amores, que tem infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Como é que eu crio uma história na minha cabeça e acredito que justamente aquela que eu criei vai acontecer e começo a sofrer por ela hoje, como se sofrer pela história fosse resolver alguma coisa? Já perceberam o quanto a nossa mente pode nos aprisionar? Vocês já pararam para fazer essa reflexão? Não é a criação que você teve, não são os relacionamentos que você viveu, não é o bullying que você passou na escola, não são os seus traumas, não são as suas escolhas equivocadas. Tati, mas eu escolhi a profissão errada. Foda-se, muda de profissão agora. Tati, mas eu escolhi casar com o cara errado. Foda-se, larga o cara agora. Tati, mas os meus pais me falaram que esse trabalho que eu queria executar, que essa profissão que eu escolhi não é boa para mim. Papai, mamãe, eu agradeço muito tudo que vocês fizeram para mim até agora, mas eu escolho outro caminho. O quanto adulta, o quanto ser pensante único e exclusivo, eu escolho outro caminho.
Meus amores, vocês não são reféns, então não se coloquem na posição de refém. Eu tô te dizendo agora que se você gosta, se você tem o hábito de se colocar numa posição de vítima, você não é. Você pode se colocar nessa posição. Você tem o livre-arbítrio de se sentir presa num casamento, na casa dos seus pais, presa a uma condição financeira, do tipo, minha família toda passou dificuldade na infância, minha família toda é uma família que é de classe média baixa, que nunca conseguiu, por exemplo, ter prosperidade financeira, que nunca conseguiu, por exemplo, ganhar mais de 10 mil reais por mês. Você pode se colocar na posição de vítima e de refém. É um direito seu. Mas eu tô te dizendo que você não é. Não é porque o seu pai e a sua mãe viveram, por exemplo, uma vida de pobreza que você está condenado a isso. Não. Você pode escolher honrar, mesmo que de forma inconsciente, a história da sua família, porque isso acontece. Nós buscamos honrar a história da nossa família de forma inconsciente. Se a nossa família toda tem relacionamento disfuncional, a gente busca honrar tendo relacionamentos disfuncionais, a gente busca seguir esse padrão inconscientemente. Se a nossa família é toda de classe média baixa, pobre, pessoas pobres, que, por exemplo, não tiveram condição de pagar a escola particular para os filhos, não tiveram condição de pagar um plano de saúde, e que é uma condição de muitas vezes de sofrimento, porque a gente sabe que um serviço particular e público é diferente. Quando você pode pagar uma escola, você sabe que o seu filho vai ter uma educação melhor. Quando você pode pagar um tratamento médico num hospital particular, você sim vai ser melhor atendido e melhor tratado. Isso é fato, meus amores. Só que muitas vezes a minha família não teve condição de viver isso e eles me ensinaram que eu também não conseguiria, muitas vezes por proteção. Porque quando o seu pai e a sua mãe muitas vezes falam: isso aqui não é para você, isso aqui não é pra gente, esse lugar é muito chique. Eles não fazem por mal. Eles fazem por amor, porque eles acreditam de fato que você não vai conseguir alcançar mais do que eles alcançaram. Só que você não é refém disso. Você não precisa ter a mesma vida que os seus pais tiveram. Não precisa. Você pode escolher ter, mas não precisa. Se, por exemplo, a sua mãe sofreu muito na mão do seu pai. Se seu pai, sei lá, era grosso, era tóxico, a relação deles não era bacana. Você pode repetir esse padrão de forma inconsciente e viver relacionamentos parecidos. Mas você não é refém. Você não precisa. Você não precisa escolher a profissão ou o trabalho que eles têm. Você pode escolher viver isso, mas você não é obrigada. Em suma, qual que é a minha orientação? Qual que é a minha dica amorosa para vocês no nosso encontro de hoje? Que desenhem, que peguem um papel em branco, uma folha de sulfite, e escrevam absolutamente tudo que vocês têm vontade de viver nessa vida. Escrevam. E não deem ouvido para o sabotador, não, porque o sabotador vai ficar falando assim na sua cabecinha. Tá. Tá que você vai conseguir fazer essa viagem. Tá que você vai conseguir ter essa remuneração mensal. Tá que você vai conseguir ter um carro desse. Tá que você vai conseguir ter uma casa assim, morar nesse bairro ou nessa cidade. O sabotador vai ficar aqui, ó, querendo que você repita os mesmos padrões que você está acostumado a vivenciar. Mas não dê ouvido para ele, não, sabe por quê? Porque Deus não planta no nosso coração um sonho que não possa ser realizado. Então, se você quer ser milionária, bota aqui que você quer ser milionária. Se você quer viver um relacionamento feliz, se você tem um sonho de se casar, bota aqui que você quer se casar. Não interessa a jornada, não interessa o que você tem que fazer para alcançar aquilo que você deseja, você pode. E a única coisa que está te impedindo é a sua prisão mental. Você pode não ter pai e mãe, eu não tenho pai, e isso não vai aprisionar você. Você pode ter vindo de uma família humilde, de uma família pobre, isso não impede de você ser rica. Você pode ter vivido relacionamentos disfuncionais, você pode ter sido traída pelos seus companheiros, maridos, namorados, mas isso não quer dizer que você é refém dessa situação. Você pode sim viver um relacionamento feliz se você escolher isso para você. Você não é obrigada a estar num trabalho que você não gosta. Quer empreender? Vai empreender. Aprenda como o jogo do empreendedorismo funciona. Você não é obrigada a fazer o que você está fazendo hoje, caso isso não esteja te fazendo feliz. A única prisão que existe é a sua mente e as suas emoções.
Tati, como é que eu me livro disso? Desenvolvendo a habilidade de compreender e lidar com as suas emoções. Compreendendo quais são os padrões que você busca repetir de forma inconsciente. Compreenda, comece a orientar as suas atitudes e comportamentos em direção aonde você quer chegar nessa vida. Para de ficar fazendo mais do mesmo, para de ficar se vitimizando e achando que você está fadada até a vida infeliz que você tem hoje. Você não está. Você está vivendo a vida que você está vivendo por sua escolha. Tati, mas eu não escolhi ser infeliz. Ninguém escolhe ser infeliz. Ninguém escolhe ser infeliz. Por isso que eu estou sugerindo a mudança a partir de hoje. Você não é obrigado a ser infeliz. Ninguém é obrigado a ser infeliz. Uma vez, uma aluna minha me falou uma coisa que tocou muito meu coração. Ela falou assim, Tati, ela era muito religiosa na época. Hoje ela já não é mais, mas ela era muito religiosa na época. Não vou falar a religião dela, ela tinha uma religião que ela seguia assim com muito fervor, e ela falava assim, Tati, a felicidade não é para essa vida. Meus amores, uma pessoa que acredita que a felicidade não é para essa vida, que tipo de vida que ela vai ter? Uma vida infeliz. Mas isso é uma crença. A felicidade é sim para essa vida, e eu garanto para você, como 2 mais 2 são 4, que você pode realizar absolutamente tudo que você deseja, contanto que você saia da única prisão que está te impedindo, que é a prisão mental e a prisão emocional. E para mim foi um prazer entregar essa live para vocês, sabe por quê? Porque até eu completar 30 anos eu me sentia presa. Eu me sentia presa num casamento infeliz, eu me sentia presa numa profissão que eu não amava, e já teve momentos de eu olhar para toda a minha volta, assim, tá deitada no sofá da minha casa e pensando: nossa, é só isso mesmo? É para isso que eu vim para o mundo? A minha vida toda vai ser viver essa vida? E eu achava que eu não conseguia sair daquilo. Eu achava que eu estava condenada a viver aquela vida. Precisou o universo me dar um saculejo, me mostrar um monte de coisa que me feriu muito para eu tomar uma atitude de sair. Eu estava vivendo um casamento extremamente infeliz, mas eu me sentia presa naquele casamento. Eu falava assim: não, é isso mesmo. Minha vida acabou. Não acabou no sentido de eu morrer, né, gente? Mas acabou no sentido, não, acabou. Tipo assim, esse é o meu ápice. Eu não vou conseguir viver nada melhor do que eu tô vivendo agora, porque não passava nem pela minha cabeça terminar meu casamento. E o universo precisou me mostrar um monte de coisas absurdas que iam completamente contra os meus valores para eu tomar uma atitude que eu poderia ter tomado há muito tempo. E eu só não tomei porque eu me sentia presa, porque eu me sentia refém. Por isso que hoje o meu trabalho é estar aqui. O meu trabalho é estar aqui para mostrar para você que você não é refém, para que você não demore tanto quanto eu demorei para começar a correr atrás de uma vida que realmente vale a pena. Então, não espera o universo te dar um saculejo. Não espera chegar no fundo do poço para conseguir enxergar que sim, a sua vida está na sua mão, que você é sua maior força criativa e absolutamente nada do que você viveu te representa. O que te representa é a decisão que você toma hoje. E eu espero de coração que tudo que a gente conversou hoje tenha feito sentido, que de alguma forma eu tenha tocado o seu coração e talvez, quem sabe, tenha conseguido aí, ó, quebrar alguma das grades que estão em volta da sua mente, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima live.